Olá! Hoje vamos aprender um pouquinho sobre as infecções bacterianas na pessoa idosa. Eu vou falar sobre as dificuldades em relação ao diagnóstico, eu vou falar sobre as peculiaridades do tratamento, por que muitas vezes o idoso fica tão grave com uma infecção bacteriana e também te ensinar o que fazer para que isso não aconteça com seu ente querido. Então vamos lá. As principais infecções bacterianas que acometem a pessoa idosa são as infecções do trato urinário, as infecções do trato respiratório e as infecções de pele, as infecções cutâneas. Por que muitas vezes é difícil fazer o diagnóstico da infecção urinária ou de qualquer infecção no paciente idoso? Porque os sintomas são muitas vezes atípicos. A pessoa idosa não apresenta febre, não apresenta ardência na urina, não apresenta aquela tosse da pneumonia num primeiro momento. E o que ela apresenta? Confusão mental, dificuldades na marcha, fica mais propensa a cair, fica inapetente, fica, de uma maneira geral, com uma funcionalidade prejudicada, o que a gente chama de um declínio funcional agudo. Ela fica em pouco tempo, assim, estranha, diferente, sem conseguir fazer o que ela conseguia fazer até o dia anterior, certo? E aí, em relação ao tratamento, a gente precisa ficar atento, em primeiro lugar, se a gente está realmente diante de uma infecção bacteriana, então fazer o diagnóstico diferencial com as infecções virais, e também evitar de tratar exames. A gente não trata exames, a gente trata pessoas, quadros clínicos. Muitas vezes, eu recebo aqui no consultório com frequência pessoas que fizeram um antibiótico várias vezes porque o exame de urina estava alterado, tinha uma urinocultura alterada, mas não havia nenhum quadro clínico que justificasse o antibiótico. Então, a gente não trata exame, a gente trata pessoas. Além disso, a gente tem que ter cuidado com a função renal da pessoa idosa, então a gente tem que fazer os cálculos necessários, para saber qual é a função renal daquela pessoa idosa para fazer a dose correta. E a gente precisa também evitar subdose, fazer a dose correta de acordo com a função renal do paciente, certo? E por que a infecção bacteriana é algo tão sério, gera um desfecho tão negativo? Porque o idoso tem um sistema imunológico mais fraco, a gente chama de imunossenescência. Além disso, muitas vezes o idoso tem comorbidade, tem uma série de doenças. Então, uma infecção que numa pessoa jovem se tira de letra, a gente pode atrasar um pouquinho no tratamento, que o desfecho é o mesmo. Na pessoa idosa não é assim. De um dia para o outro, uma infecção bacteriana localizada no trato urinário pode se transformar numa sepse urinária, num choque séptico, CTI e óbito. Então, a gente precisa ter urgência para tratar uma infecção bacteriana na pessoa idosa. Portanto, se você está diante de um quadro desses, que não sabe se é infecção, mas o seu parente está diferente, está com esse declínio funcional, está com a marcha ruim, está confuso, ligue imediatamente para o médico que acompanha o seu paciente, o seu parente, Tenha esse contato, faça um acompanhamento médico regular para ter essa possibilidade de ligar, porque hoje em dia a gente tem recursos tecnológicos que nos facilitam resolver uma situação dessas de uma forma muito rápida. Se não for um dia de atendimento de consultório, qualquer colega pode fazer um atendimento por telemedicina, E aí a gente em um dia resolve, já envia a receita digital e você já está ali tratando a infecção bacteriana do seu ente querido. E caso você não tenha um médico de confiança que esteja acompanhando o seu pai ou a sua mãe, não espere, leve logo numa emergência. A emergência faz a avaliação, a gente sabe que é trabalhoso levar na emergência, mas é a diferença entre a vida e a morte, porque em 24 horas uma infecção bacteriana num idoso, especialmente num idoso frágil, pode se transformar num quadro muito, muito sério, certo? Então deixe abaixo seus comentários e na medida do possível eu vou esclarecendo as dúvidas que surgirem aqui. Muito obrigada!